Olá, sou o professor Carlos Mendonça e este é o nosso novo curso de Direito Previdenciário, já gravado à luz da reforma da Previdência, a emenda constitucional de número 103, ok? Bom, hoje nós vamos ver as alterações que foram feitas no regime geral de previdência social no âmbito da Constituição e também na emenda constitucional. Ainda não estamos analisando qual o reflexo que a reforma teve na legislação previdenciária. Portanto, a análise é toda em cima das alterações que foram feitas no texto da Constituição. Acompanha comigo aqui na tela. Então aí, o tema de hoje, Regime Geral de Previdência Social, analisado à luz da Emenda Constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência, e vamos partir então do artigo 201 da Constituição. Isso que está em vermelho é exatamente o que foi alterado pela Emenda 103, pela reforma da Previdência. Mas não precisa ficar assustado, tá? Aqui a mudança foi extremamente simplória. Por exemplo, o artigo 201, com a nova redação, diz que a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de previdência social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei. Bom, a alteração feita aqui no caput do artigo 201 foi apenas isso, ó. Ele acrescentou o de previdência social. Antes, a redação dizia, sob a forma de regime geral. Então, corta para mim, ele apenas complementou para deixar bem claro que está se referindo ao RGPS. O restante continua sendo como sempre foi, tá? O sistema continua sendo contributivo, continua sendo compulsório, tem por objetivo a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e ele vai cobrir alguns riscos sociais. Também não houve nenhuma alteração expressiva nos riscos sociais cobertos pelo regime geral de previdência social, algumas mudanças muito pontuais que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Corta aqui para a tela. Por exemplo, o inciso 1, o novo inciso 1, diz que o regime geral vai promover a cobertura de eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Como é que era o texto anterior? Ele usava doença, não usa mais doença, ele usa agora incapacidade temporária, não tem nenhuma mudança substancial. Antes ele falava invalidez, agora ele usa incapacidade permanente. A idade avançada sempre esteve aqui. Agora, ele sumiu com a morte do inciso 1, porque ele falava doença, invalidez, morte e idade avançada. Será que a morte deixou de ser protegida pela Previdência? Claro que não. Ele tirou do inciso 1 porque o próprio inciso 5 já falava da pensão por morte, então havia uma redundância desnecessária. Aqui o que mudou? A proteção agora não é mais em relação à doença, em sim incapacidade temporária. Não se fala mais em invalidez, fala-se em incapacidade permanente para o trabalho, ou seja, nada muito substancial. O 2 continua sendo como sempre foi, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º, né, que não pode ser menor que um salário mínimo, a pensão, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Então, por essa introdução, a gente consegue descobrir que não houve nada de muito importante de alteração no comecinho do artigo 201. Então eu continuo dizendo o que eu sempre disse. Aqui, no escopo de proteção da Previdência Social, não consta o tempo de contribuição. Ele não estava aqui desde a emenda 20, não se falava disso. Portanto, a aposentadoria por tempo de contribuição
Não teve e continua não tendo a tal natureza previdenciária. Por esta razão que esta aposentadoria some do nosso sistema previdenciário. Ele existia antes, hoje ele já não existe mais. Hoje o principal elemento para a concessão de uma aposentadoria é a idade do segurado, tá? Então ficou mais consentâneo com a nossa realidade. Já não fazia mesmo referência ao tempo de contribuição, então agora estamos de acordo com a reforma da Previdência. O que este artigo tem de importante? Ele traz um rol de situações que serão protegidas pela Previdência Social, pelo regime geral. Se a incapacidade é temporária, dá para ele um auxílio-doença. Se a incapacidade é permanente, é aposentadoria por invalidez. Se ele tem a idade avançada, concede uma aposentadoria. No caso da gestante, o salário maternidade, desemprego involuntário, seguro-desemprego. Morreu, concede uma pensão, sem esquecer da proteção dos dependentes, principalmente em relação ao salário família e ao auxílio reclusão. Em relação a esses benefícios, a reforma da Previdência fez ali uma menção importante que você deve saber. Vamos conhecer? Então volta para cá. Bom, eu disse que a forma de estudar o direito previdenciário iria mudar. Por quê? Antes a gente estava acostumado a abrir a Constituição e estudar a matéria. Agora fica um pouco mais complexo, porque não basta ler apenas o texto da Constituição. Você tem que ler também a própria emenda constitucional de número 103. Por quê? Está aqui um bom exemplo. O artigo 201 da Constituição, para deixar bem claro, isso aqui é a Constituição de 88, ele fala do salário família, fala do auxílio reclusão. Para quem? Para os dependentes. Todo dependente não, só o dependente de um segurado que seja de baixa renda, né? Se falar que é dependente de baixa renda, está errado. Tem que ser o segurado de baixa renda. Olha a modificação feita, por isso que eu coloco aqui cuidado. Eu me refiro aqui ao artigo 27, mas é o artigo 27 da própria emenda 103 de 2019. Ele diz assim: até que lei discipline o acesso ao salário família e ao auxílio reclusão, de que trata o inciso 4º do artigo 201 da Constituição, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham uma renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364. Esse aqui, então, é o divisor de águas. Quem ganha mais do que isso não pode ser considerado de baixa renda. Até esse valor é um segurado de baixa renda, portanto, é um candidato, né, a deixar para os seus dependentes o auxílio reclusão ou, em vida, receber o salário família. Bom, em relação ao auxílio reclusão, como é que a gente fazia antes o cálculo? A média aritmética, e aí o valor poderia chegar até esse patamar, 1.364. Podia chegar até esse valor, agora não. Olha o que diz o parágrafo 1º. Até que lei discipline o valor do auxílio reclusão, de que trata o inciso 4º do artigo 201, acabamos de ver, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, mas não pode exceder o valor de um salário mínimo. Bom, não pode exceder nem pode ter valor inferior, né? Desnecessária essa redação. Podia dizer, ó, vai ser no valor de um salário mínimo. Falar que não pode exceder, tudo bem, mas ele pode ser abaixo? Não. Né, o patamar continua sendo um salário mínimo, até por força daquele parágrafo 2º do artigo 201. Em relação ao salário família, a Constituição, a emenda, já fixou o valor, R$ 46,54 por filho, né? Até que lei discipline o valor do salário família, de que trata o inciso 4º do artigo 201 da Constituição, seu valor será de R$ 46. Bom, para quem já conhece um pouco de direito previdenciário, sabe que o salário família, dependendo da faixa salarial do segurado, ele podia ter dois valores, tá?
Acabou isso. Agora é um valor só, esse que está fixado na Constituição. E, professor, como é que vai ser daqui para frente? Esse valor é estático, está congelado? Não, ele continua sendo reajustado pelo mesmo índice que reajusta os benefícios previdenciários, ok? Bom, então foram as primeiras mudanças no regime geral. Vamos continuar, vamos prosseguir. Nós estamos no artigo 201 da Constituição, vendo as alterações implementadas pela reforma da Previdência. Acompanha comigo aqui então, volta para cá. Então, prosseguindo agora no 201, tá? Esse parágrafo primeiro aqui é parágrafo primeiro do artigo 201 e ele trata de quê? Disso aqui, ó, da aposentadoria especial. Existe, né, uma aposentadoria que eu posso dizer que é por idade e existe uma aposentadoria especial que é concedida com requisitos mais a menos, né? Seriam regras diferenciadas. O que é que diz o parágrafo primeiro? Que é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada nos termos de lei complementar, então essa lei complementar no futuro vai ser editada, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente para quem? Quem vai ter direito à aposentadoria especial? As pessoas portadoras de deficiência, tá? Repare que o linguajar da Constituição não está muito adequado, né? Porque as pessoas falam hoje necessidades especiais, a Constituição continua falando portador de deficiência, tá? Previamente submetidos à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Beleza? Aí você pensa assim, olha, e se não tivesse a lei complementar, como é que esse povo vai se aposentar? Sim, existe a lei complementar, essa daqui, ó, Lei Complementar 142 de 2013. Digamos, ela foi recepcionada pela reforma da Previdência. Aliás, a reforma da Previdência faz expressa menção a esta lei complementar. Ela já estava vigorando e ela continua em vigor. Portanto, falou em pessoa com deficiência, a sua aposentadoria é regulamentada pela Lei Complementar 142, tanto no regime geral de previdência social, quanto no regime próprio. Finalmente, os servidores públicos com deficiência passam a ter uma legislação regulamentando a sua aposentadoria, ok? Bom, quem mais tem direito a uma aposentadoria especial? Aquelas pessoas cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. E aí você pergunta, professor, como é que fica a situação dessas pessoas? Como é que elas vão se aposentar? Afinal, o parágrafo 1º exige essa lei complementar para regulamentar essa aposentadoria. No caso do deficiente, tudo bem, já existe. E para esses aqui? Bom, até que essa lei complementar seja editada, a própria emenda já traz os elementos que a pessoa terá que cumprir para se aposentar de forma antecipada. Então, a própria emenda já resolveu este problema, ok? Bom, outras regras, tá, relacionadas ao regime geral de previdência social, lembrando que, tá, isso aqui não mudou nada, tá? Quando tem alteração eu coloco ali um indicador em vermelho, portanto já era assim, não mudou nada. O que que não mudou? Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Então não mudou. Agora destaco, se o benefício não substitui o salário, ele pode sim ser menor que o salário mínimo. E aí eu tenho duas situações. Uma é o próprio salário família. Como ele não substitui salário, ele pode ser menor que o salário mínimo. E o outro é o auxílio acidente. Esses dois benefícios, como eles não substituem o salário, eles podem ser, menor que um salário mínimo.
ok? Parágrafo 3º diz que todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefícios serão devidamente atualizados, tá? O que isso significa? Bom, isso aqui é uma linha, representa o tempo que você trabalhou e neste momento você quer pedir um benefício. Ok, preencheu os requisitos? Vamos calcular o seu benefício. Aqui, cada linha, um mês de trabalho, portanto, tem um salário de contribuição. Como a gente tem que fazer a média aritmética desses salários para calcular o benefício, eu trago o salário para cá, para os dias de hoje. Como? Atualizando monetariamente. Se eu usar o salário no cálculo do benefício, ele tem que ser atualizado monetariamente, como diz aqui o parágrafo 3º, ok? Então volta aqui para mim. Bom, por enquanto, né, nessa parte aqui não teve alteração, continua como sempre foi. Caso você queira, por exemplo, ler, eu quero ler a emenda 103, é muito simples. Se você digitar lá no seu Google, emenda 103 e Planalto, ele vai te dar o texto da emenda 103 e você vai conseguir ter acesso a todas essas informações. Você consegue isso pelo Google, tá? Coloca emenda 103, escreve lá e Planalto, vai ser o primeiro a aparecer, ok? Então, volta para cá, vamos continuar. Parágrafo 3º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real conforme critérios definidos em lei. A lei continua sendo 8.213 de 91 e o dispositivo que diz como que os benefícios serão reajustados é o artigo 41A. Tá? O que você encontra lá? Que o INPC é o índice de reajustamento dos benefícios previdenciários. Parágrafo 5º, né, igualzinho como sempre foi, diz que é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência social. Traduzindo, é o seguinte, nós temos hoje no nosso país o regime geral, basicamente para pessoas da iniciativa privada, o regime próprio para servidores públicos e temos o regime complementar. Basicamente são para pessoas que trabalham. Quem não trabalha pode ter proteção previdenciária? Sim, basta ele se inscrever como um facultativo. A pessoa não trabalha, mas quer a proteção previdenciária. Tipo uma dona de casa. Aí vem a Constituição e diz, olha, se você é servidor público, se você já tem uma proteção previdenciária, você não pode se filiar como facultativo. Ah, mas eu queria ganhar mais outra aposentadoria. Se eu pagar, eu não recebo? Não, você não pode nem se inscrever. Se você já está protegido pela previdência do servidor, você não pode se inscrever como facultativo. Isso é proibido pelo texto constitucional. Tranquilo? Daqui para frente, né, a gente vai aprofundar um pouco mais e teremos uma aula específica explicando, né, o que é segurado facultativo, o que é segurado obrigatório. Por enquanto, guarde isso. Se você já está vinculado a um regime próprio, você não pode se inscrever como facultativo, ok? Vamos continuar. Volta para cá. Bom, avançando. Também não mudou a gratificação natalina, que a gente conhece como 13º, tá? A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro. Guarda isso. Como é que eu calculo o 13º do pessoal do INSS? Olha, é o mesmo valor dos proventos do mês de dezembro, tá? Na verdade, não é bem assim não, né? É o seguinte... O benefício de novembro você recebe em dezembro. O de dezembro tu só vai receber em janeiro, tá? Então, na verdade, quando ele diz isso, o que você receber em dezembro é o valor do seu 13º, tá? Esse benefício, na verdade, é o de novembro, porque o de dezembro... Só em janeiro que eu vou receber. Mas deixa quieto, né? Deixa a Constituição para lá. Vamos continuar aqui. Se perguntar, se cair na prova, fala que é o mesmo valor do benefício de dezembro. Bom, aí vamos conhecer as mudanças, né? O que a reforma da Previdência, o que ela fez? Bom, chamei de nova aposentadoria. Por quê? Porque antes a gente tinha aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, né?
A expressão aposentadoria por tempo de contribuição, finalmente ela foi aposentada. Esquece, não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Tem uma aposentadoria. Como é que a gente vai chamar? Sei lá, chama de aposentadoria por idade. Vou colocar aqui, nova aposentadoria por idade, né? Fica mais de acordo com a emenda constitucional. Não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição, tem aposentadoria por idade, tem aposentadoria por incapacidade permanente, tem aposentadoria especial. Então, como é que fica? Para o homem, para o varão, 65 anos, para a varoa, 62 anos. Tá? E quanto tempo o professor precisa trabalhar para poder se aposentar por idade? Bom, vamos continuar aqui. Se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. Cadê o tempo mínimo de contribuição? No 201 não está. Eles não colocaram aqui qual seria esse tempo mínimo. Mas como é que fica? Bom, é o que eu disse, né? Agora você tem que estudar a Constituição e também a emenda 103. Lá na emenda 103, no artigo 19 da emenda constitucional 103 de 2019, ele vai dizer assim, ó, até que a lei diga qual é o tempo mínimo, fica valendo esse tempo aqui. É uma disposição transitória, que você não pode confundir com regra de transição. É outra coisa. A disposição transitória é o seguinte, olha, como a Constituição não disse qual é o tempo mínimo, até que uma lei defina qual é esse tempo mínimo, fica valendo esse tempo mínimo aqui. Artigo 19. Beleza? Ok. E como é que fica, então, para os trabalhadores rurais, tá? Repare que, ó, redação da emenda 103. Continua como sempre foi, o homem trabalha até os 60 anos de idade, a mulher trabalha até os 55 anos de idade, tá? Os trabalhadores rurais, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, e aí inclui o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Tá? Uma redação muito parecida com a que já existia antes da reforma da Previdência. E aí cabe uma indagação. Tá? Para você que está acompanhando aí a reforma da Previdência durante o ano de 2019, você sabe que esta é uma alteração a nível constitucional, mas a legislação também foi alterada. Tivemos a Lei 13.846, 13.847, 13.876, tudo isso é importante. Tudo isso faz parte dessa onda reformadora que tem alterado a legislação previdenciária. Você tem que estudar isso tudo, tá? Sozinho, professor? Não, acompanha aqui o curso, aqui do Gran Cursos Online, que quando for pertinente, eu vou dizendo, isso aqui na lei foi alterado por tal lei. Tranquilo? Pode ficar tranquilo. Mas se você está apressado, já quer estudar, é só imprimir também. Vai lá no Google, 13.846, 13.847, 13.876, tem MP também, toda hora, né? Então, vai acompanhando isso que você vai ficar, ó, em dia com as alterações. Vamos continuar. Volta para cá. Vamos lá. O requisito de idade a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º será reduzido em 5 anos para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio em lei complementar. Portanto, para o professor, homem, a idade, né, 5 anos a menos, 60 anos para se aposentar, e a professora mulher, 5 anos a menos, aqui é 62, menos 5, 57 anos. Quanto tempo de magistério? Não diz, né? O 201 não fala, você vai encontrar isso lá no 19. Qual é o novo tempo que o professor tem que ensinar? 25 anos, homem e mulher, tá? Unificou. Daqui a pouco eu falo sobre isso, beleza? Então vamos continuar. Bom, é o que eu disse, um olho na Constituição, outro olho na emenda constitucional, porque o artigo 25, ele traz muitas informações importantes. A primeira é essa daqui. Para fins de comprovação de atividade rural exercida até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, o prazo de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 38b
da Lei 8.203, lembrando que este artigo aqui já tinha sido alterado, tá, pela Lei 13.846, tá? Ele estabelece que até 2023, né, o segurado rural ele só consegue comprovar o tempo rural se tiver no CNIS, tá? Tem até 2023 para fazer isso, ou teria até 2023, porque a reforma da Previdência veio e disse o seguinte, ó, calma, tá? Aquele prazo até 2023 será prorrogado até a data em que o CNIS atingir a cobertura mínima de 50% dos trabalhadores, tá? Trabalhadores rurais, segurado especial, essa galera toda aí, beleza? Apurada conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Corta para mim. Então, repare, a legislação foi lá e disse, olha, segurado especial, vamos organizar essa bagunça, tá? Você tem que estar no CNIS, cara, tá todo mundo no CNIS, o rural fica aí enrolando e tal, vamos lá pro CNIS. Aí fica fácil para quando você quiser se aposentar, o servidor da Previdência entra no cadastro, você é rural, mas você está aqui. Mas, claro, né, é uma mudança muito radical, vamos dar um tempo para você ir se acostumando a se comunicar com o INSS, você tem que se acostumar a pagar essa contribuição, né? Você não gosta de pagar a contribuição previdenciária, mas tem que pagar e tal. Vamos dar um tempo, até 2023, estamos em 19, né? Até 2023, você vai ter 4 anos aí para poder entrar no sistema oficial da Previdência. Aí é uma briga, né? Não, que maldade, a gente mora lá no meio do mato, não tem como pagar a contribuição, não tem como fornecer dados para vocês, eu tenho que ficar aqui escondido no mato, aí você, o dia que eu quiser me aposentar, eu apareço lá e você adivinha que eu sou um trabalhador rural, eles queriam que ficasse desse jeito, essa bagunça, né? A Previdência foi lá e falou, não, cara, pô, vamos formalizar, todo mundo tem celular aí, um computadorzinho para você prestar essas informações, né? Pagar a contribuição previdenciária tão pouquinho, mas vou te dar um prazo, até 2023. Aí vem a reforma e fala assim, não, 23 está muito perto. Isso aí só vale quando pelo menos 50% dos trabalhadores rurais estiverem cadastrados. E aí quando? Sei lá. Só Deus sabe quando é que a gente vai conseguir cadastrar 50% dos trabalhadores rurais, né? Na hora de pedir o benefício ele aparece, né? Mas na hora de se cadastrar, não, tá lá no meio do mato. É impressionante como o nosso país, em século XXI, ainda tem problema da pessoa se apresentar. Ela quer ter proteção previdenciária, mas só quer aparecer na hora de pedir o benefício. Aí quer que a Previdência adivinhe, né? Ou aceite um documento, eu sou rural aqui, tem aqui um documento, quem é o padre lá da cidade fez, o meu sindicato fez esse documento dizendo que eu sou rural. Então estava na hora mesmo de modernizar o sistema e para isso então o 38 aqui foi alterado, dando um prazo para que eles fossem cadastrados no CNIS. Vem a reforma e diz, não, esse prazo não vale. Pelo menos 50% dos rurais devem estar cadastrados. Beleza? Vamos continuar. Corta para cá. Bom, estávamos no artigo 25 da emenda 103, a gente volta para a Constituição, para o artigo 201, e aí a gente continua. Contagem recíproca. O que é contagem recíproca? Você está na iniciativa privada, vinculada ao regime geral, passa num concurso, agora você está no regime próprio de previdência social, ou inverso, você está no regime próprio e resolve arriscar, né, empreender e vai para a iniciativa privada. O tempo te acompanha, um sistema aceita o tempo do outro sistema, é o que diz o parágrafo 9º. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral e os regimes próprios de previdência social e destes entre si. Você sai do estado do Ceará e passa num concurso no Piauí. Os dois têm que se entender. É o que diz a Constituição. Tem que ter uma compensação financeira, né? Você não pode contribuir para a Previdência do Ceará e depois querer se aposentar na Previdência do Piauí. O Ceará tem que compensar o Piauí por conta disso, né? Agora, esses critérios, claro, todos estabelecidos em lei. Parágrafo 9A. Lembrando, tem vermelho, é novidade. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que trata os artigos 42, Polícia Militar, 142, Forças Armadas, 143, Forças Armadas,
E o tempo de contribuição ao regime geral de previdência ou a regime próprio, né, de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuições aos demais regimes. Ok? Então, volta para cá. O que a Constituição está dizendo? Pode ficar tranquilo, você pode trabalhar no Estado, pode trabalhar para a União, pode trabalhar para a Prefeitura, pode trabalhar na Polícia Militar, tá? Nas Forças Armadas, e você pode ir trocando ao longo da sua vida. Os sistemas têm que se entender. Se você for do Estado para a União vai aceitar esse tempo. Se você sair da União e for para o Estado vai ter que aceitar este tempo. Por quê? Porque vai ter uma compensação financeira. Ninguém vai ficar no prejuízo. Tranquilo? Vamos continuar. Corta aqui para a tela. Beleza. Aí a gente volta para a Emenda Constitucional 103, o famigerado artigo 25, mas agora é o parágrafo 3º, tá? Do artigo 25, que é que ele diz: considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio de previdência social, com contagem recíproca do regime geral de previdência social, mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável à época do exercício da atividade pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias. Isso aqui é uma verdadeira bomba, tá? O que esse dispositivo está dizendo? Você aí que está aposentado, fique esperto, tá? Se a gente descobrir que você usou um tempo sem ter recolhido a contribuição, sua aposentadoria é nula. É como se estivesse dando um efeito retroativo à alteração. Isso é muito grave, né? Porque aqui você dá um cheque, né, em branco para que a administração faça uma devassa em todas as aposentadorias que já foram concedidas no serviço público, e se ali descobrir, porque não é uma fraude, isso não chega a ser uma fraude, tá? Descobrir que alguém usou um tempo sem ter havido a contribuição, pronto, sua aposentadoria vai ser cassada, tá? Então isso aqui ainda vai dar muita discussão judicial por conta, né, da sede que ele teve em permitir que se cancele uma aposentadoria porque usou um tempo sem a respectiva contribuição. O que mais existe neste país, ou pelo menos existiu até agora, é a pessoa trabalhar e se aposentar sem ter recolhido a contribuição. Então isso aqui vai ter muita discussão judicial. Por enquanto é bom você saber, usou tempo de contribuição sem ter contribuído e se aposentou no serviço público, sua aposentadoria pode ser anulada, tá? Vamos continuar, corta para cá. Saímos da emenda 103, tá? E voltamos para o artigo 101, porque eu estou mostrando os dispositivos correlatos, tá? E agora seria a tal cobertura privada. Isso aqui também já existia desde a emenda constitucional de número 20. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, inclusive decorrente de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo INSS e pela iniciativa privada, tá? As seguradoras poderiam também dar uma cobertura, digamos, previdenciária. Bom, isso aqui só não é tão assustador porque já estava na Constituição, tá? Desde 98 já estava lá. A lei nunca tinha sido regulamentada. O que é que mudou? Coloquei em vermelho, teve mudança. Era lei ordinária e agora passa a ser lei complementar. 11. Mudou nada. Os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Sempre foi assim, sem mudança. O que o cara ganha com habitualidade vai integrar o cálculo do seu benefício. Um exemplo, sei lá, gorjeta, ok? Gorjeta tem que entrar no cálculo, mas para entrar tem que contribuir. Previdência simplificada também já existia na Constituição, tá? Fizeram aqui uma alteração na redação, para quem
conhece um pouco de previdência, sabe que essa previdência simplificada, o comando constitucional dizia, vai ter uma alíquota diferente, vai ter uma carência diferente. Na prática, só a alíquota que era diferenciada, a carência continuava a mesma, né? Nunca tinha sido cumprido verdadeiramente o comando constitucional. Aí mudaram, quer ver como é que ficou? Lei, já tem, é a Lei Complementar 123 de 2006. Lei instituirá, professor, aqui fala lei, botaram lei complementar, não tem problema não, pode errar para mais, isso não altera, não é inconstitucional não. Foi mais por uma questão simbólica, eles queriam colocar essa previdência simplificada na mesma lei das microempresas, por isso colocaram na Lei Complementar 123. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas, tiraram a carência diferenciada, mantiveram apenas a alíquota, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda. Efetivamente, o que é que mudou? Tiraram a carência diferenciada, mantiveram apenas a alíquota. Previdência simplificada, né? A aposentadoria concedida ao segurado, nessa situação, vai ser de um salário mínimo. Sempre foi, não mudou nada. Continua sendo um salário mínimo, beleza? Tempo fictício. O que é tempo fictício? Corta aqui para mim. Nossa legislação já foi anacrônica, né? Continua sendo, mas menos anacrônica agora. Então, em diversas situações, permitia-se que a pessoa contasse um tempo que ela não trabalhou. Era o tal tempo fictício. Lembram? Se você não gozar a licença, ela conta em dobro na aposentadoria. Coisa mais linda do mundo, né? O cara tem uma licença de 6 meses, aí ele não usufruiu a licença e, bum, ela conta em dobro para a aposentadoria. 2 licenças, né? 2 anos a menos, o cara não precisa mais trabalhar o tempo todo, 2 anos a menos, como se fôssemos a nação mais rica do mundo, né? Várias situações que permitiam que o sujeito contasse tempo fictício. Olha a merda que deu, né? Depois que isso tudo foi usado, né? Como é que ficaram as contas da Previdência? Desse jeito, em frangalhos, né? Aí tá na hora de começar a cortar essas maluquices. Então volta para cá. O que está dizendo aqui? É vedado contar tempo que não existe, né? E é isso que ele está dizendo. Ó, meu filho, se o tempo não existe, você não pode contar para aposentadoria. Pô, mas a lei manda contar, sim, então dane-se a lei, essa lei é inconstitucional. Você não pode se aposentar se você não trabalhou, cara, né? Tempo fictício, esquece. Porque se o tempo é fictício, a contribuição também é fictícia, né? E está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria. Então, vamos esquecer esse negócio de tempo fictício? Acabou? Então vamos embora. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Poxa, professor, essa emenda, essa reforma ela é tão ruim para o trabalhador. Eu te pergunto, você tem tempo fictício, rapaz? Não. Então não se preocupa com isso, tá? Isso aqui é para uma minoria, né? Talvez gente que você nunca conheça, você nem sabe que existe isso. Então isso aqui é para um pessoal, ó, muito espertinho, né? Que obviamente se beneficiava, podendo se aposentar extremamente jovem, com 40 e poucos anos, e a conta ia para você. Então não fica reclamando que está proibido contar tempo fictício, tá? Mas a minha mãe, ela é lá de uma prefeitura, e a prefeitura lá prevê, né, que se não tirar a licença, conta em dobro, né? Então tá bom, ao invés dela trabalhar 25, ela vai trabalhar 23, né? Já com 2 anos a menos de contribuição, alguém tem que pagar essa conta, né? Então é melhor que a pessoa que vá se aposentar, que ela pague essa conta, né? Minha filha, vai trabalhar os 25 anos aí, o mínimo que a legislação exige, não tem nada demais nisso, né? Se está se pedindo com a reforma, pelo menos nesse ponto, né? Não estou dizendo que a reforma é maravilhosa, mas isso aqui é uma boa providência, né? Simplesmente você não pode se aposentar por tempo de contribuição se o tempo de contribuição é fictício. Isso é uma maluquice. Só existia no Brasil, mas acabou. Volta para cá. Então é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício, né, para efeito de concessão de benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Beleza?
Ok, mas não é tão simples assim, né? Daqui a pouco eu digo por quê. Vamos fechar esse parágrafo 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários. Na Lei 8.213 de 91, no artigo 124, tem lá as hipóteses, né, que não são permitidas. É proibido acumular tais benefícios. Isso aqui é uma lei ordinária. Então, agora passa a ser tema de lei complementar. O artigo 124, agora para ser alterado, só por lei complementar. Beleza? Guarda isso. 124, acumulação de benefícios, pode ser mudado sim, mas por lei complementar, ok? Beleza, agora tempo fictício. Tempo fictício. Olha o que diz o 25 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício. Eu acabei de dizer que é proibido contar tempo fictício, não acabei? Então, aí vem a emenda e fala assim, não, vai ser assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no regime geral de previdência social, não é regime próprio, no regime geral, decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente, até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, para fins de concessão de aposentadoria, observando-se a partir de sua entrada em vigor o disposto no parágrafo 4º do artigo 201. Olha, volta aqui para mim. Eu poderia falar horrores, né, deste dispositivo, tá? Por quê? Porque o tempo fictício já estava proibido desde 98. Aí ele diz, não, vamos estender até 2019, de 98 até 2019, o que estava proibido, não, a gente vai considerar. Então, assim, é uma coisa incongruente, né? Vamos apertar, né? Não pode contar tempo, mas o tempo fictício até a emenda, esse é válido. Como é que é válido se ele já era proibido desde 98 com a emenda 20, né? Então são coisas que acontecem e a gente não sabe explicar. Eu não sei explicar isso. Na maluquice eu não consigo explicar, tá bom? A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos para a segunda parte da nossa aula sobre regime geral de previdência social. Espera aí só um pouquinho.